A paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, e versículo 21. Nós vamos ler do 21 ao 24 e depois vamos pular para o 35. Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21. Amém? Enquanto a igreja acha, eu vou rapidamente preparar a mensagem para você entender. Irmãos, quem nessa vida não já sofreu um revés, não teve um momento de angústia, um momento de desespero por uma dívida, por uma doença, por um acidente, por ver um filho morrendo, ameaçado pelo tráfico ou envolvido com o tráfico? Existem muitas maneiras da pessoa ter um desgosto, uma angústia, algo que desequilibra você psicologicamente. As notícias ruins, elas não geram paz, não geram fé, nem esperança. Por isso que no livro de Filipenses, Paulo fala no capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte: no demais, irmãos meus, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, nisso esteja o vosso pensamento. Porque quando você está pensando em coisas boas, você tem menos ataques psicológicos, ou melhor, você não tem nenhum ataque psicológico. Você fica bem, você sonha, deseja, quer realizar. Por isso que a palavra de Deus também fala em João 16:33, no mundo tereis aflição e tribulação, mas escolha ter bom ânimo, tenha bom ânimo. O bom ânimo sempre vai ser maior do que a notícia ruim, do que uma tragédia que acontece. Se você enxergar pelo lado do bom ânimo, você vai vencer de uma forma mais fácil. Então, traumas, angústias e perturbações e problemas, todo mundo tem. O problema nunca será o problema, mas o problema é a maneira como você enxerga o problema, a maneira como você absorve o problema. Porque dependendo de como você absorve o problema, você ou vai enxergar uma solução, ou você vai se desesperar e entregar a sua vida ao fracasso, porque você não vai ver saída nenhuma para você. Então, em cima desse contexto, eu quero dizer para você que mediante qualquer situação sempre existe dois lados. Existe a tragédia e existe a solução da tragédia. Existe a crise e a solução da crise. O que vai definir se você vai passar muito tempo na tragédia, ser vencido pela tragédia, ou não, é a maneira como você enxerga as coisas, seu campo de visão. Aonde que está seu campo de visão? Então, vamos ler agora no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21, que retrata bem esse contexto que eu comecei a falar. Vamos lá. Está escrito assim:
tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira-mar ou à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Esse dirigente, irmão, ele era uma pessoa importante na sinagoga, respeitado na sinagoga. E ele passou entre a multidão e chegou para falar com Jesus. E ele, está escrito aqui, ó, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Olha só, um dirigente de uma sinagoga se prostrando aos pés do Senhor Jesus. Ele implorou insistentemente. Irmão, pedir é uma coisa, implorar é outra. Quando a pessoa está implorando, a pessoa está desesperada. Implorar significa o mais alto grau do desespero de um pedido. É quando a pessoa está nas últimas forças dela, ela não tem mais nenhuma solução, então ela implora para ver se ela não é vencida por aquele problema. Então ele implorou insistentemente. E o que ele implorou a Jesus? Vamos ver o que foi que ele disse. Minha filhinha está morrendo. Foi o que ele disse a Jesus? Minha filha está morrendo. Irmãos, naquela época o recurso médico era muito escasso. A ciência médica não tinha desenvolvido anatomia, fisiologia, não tinha desenvolvido antibióticos, não tinha desenvolvido nenhum remédio. O que tinha era o conhecimento das plantas naturais, das coisas naturais. Lá não tinha hospitais para fazer cirurgia, não tinha UTI para internar, não tinha maca, não tinha ambulância, não tinha nenhum recurso que existe hoje. Então, a situação era muito complicada. Ele disse, minha filha está morrendo, minha filhinha. E ele disse, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. No versículo 24 diz, Jesus foi com ele. O que significa? Quando ele disse, vem e impõe as mãos sobre ela, ele acreditou que Jesus poderia fazer o milagre. Sabe por que muitas das vezes o milagre não acontece na sua vida? Porque a maioria dos crentes, eles fazem mais ou menos assim. Eles entregam um problema a Deus, mas aí eles ficam inquietos com aquele problema. Ora, se você entregou o problema a Deus e fica inquieto, nervoso, desesperado, e fica perguntando a Deus toda hora se Deus vai resolver, Deus resolve, por que o Senhor não está resolvendo? Será que o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Isso aí é um insulto a Deus, você está desrespeitando a Deus. Porque quando eu coloco um problema na mão de Deus, eu tenho que confiar. A partir do momento que eu entreguei o problema na mão de Deus, eu tenho que crer. Sem fé é impossível agradar. Então, quando Jairo disse, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva, o que foi que Jesus percebeu nele? Respeito pela unção de Jesus. E muitas das vezes você não recebe o milagre porque você não respeita a unção que o pastor tem. Você chega com um problema para o pastor orar, mas você vai como se o pastor tivesse obrigação. Não, eu estou frequentando lá, eu estou dizimando, o pastor vai ter que orar. Ele tem que orar, é a obrigação dele, eu estou dizimando. Meu irmão, se tu pensa assim, tu não vai receber nada do céu. Primeiro porque não é o pastor que cura. O
pastor tem a unção, não é o pastor que dá o milagre. É o Senhor Jesus. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você? Você precisa respeitar a unção do Senhor Jesus e a respeitar a unção do pastor. Então você observa que Jairo, ele era uma autoridade, era um dirigente da sinagoga, mas ele não chegou impondo Jesus, não. O senhor tem que ir porque o senhor precisa ir lá. Se o senhor não for é porque o senhor não tem poder. Se o senhor não for é porque o senhor não é o Messias. Não, ele implorou. Ele pediu por favor, ele respeitou, mas ele pediu com carinho, com respeito. E Jesus viu o respeito que ele teve e verdadeiramente foi com ele. Jesus disse: pode ficar tranquilo, meu amigo, estou indo com você agora. Porém, vamos pular agora para o versículo 35 e vamos ver o que foi que aconteceu. Enquanto Jesus ainda estava falando com ele, nesse inteirinho, ele implorando, pedindo, Jesus conversando com ele, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram o seguinte: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. O que foi que vieram dar a notícia? Deram a notícia de desgraça, porque é sempre assim, irmão. Naquilo que você sonha e você deseja, você vai encontrar poucas pessoas lhe dando força e dizendo que você vai conseguir, mas a maioria vai dizer: você, isso aí não é pra tu não, rapaz, tu não vai conseguir não. Quem é tu para conseguir isso? Tu não vai conseguir nada, rapaz, tu é de nada. Isso não vai dar em nada, vai dar com os burros na água, como fala o nordestino. Ou seja, você vai sempre encontrar pessoas, às vezes até da mesma família, porque observe que quem veio dar notícia ruim não foi pessoas de fora da casa de Jairo, foi da casa de Jairo aqui, ó. A Bíblia diz aqui, ó, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Sabe o que é que eu aprendo? Que é mais fácil tu ser condenado e criticado dentro da tua família do que fora da família. Então, simplesmente pegaram um balde de água fria e jogaram em cima da fé de Jairo, porque a menina ainda não tinha morrido quando ele foi implorar, mas aqui estão dando a notícia de que ela morreu, não precisava mais incomodar o mestre. Porém, o Espírito Santo me revela outra coisa aqui, que as pessoas que foram dar a notícia, eles não acreditavam que Jesus poderia ressuscitar. Eles só acreditavam que Jesus poderia curar. Por isso que disseram: olha, ela morreu, não incomode mais o mestre. Em outras palavras, ele não tem condição de curar. Jesus vai curar isso? Cura nada, Jesus não vai ter essa capacidade não. Então não incomoda ele não. Para que o mestre ir na tua casa? Agora tu tem que se preocupar com um defunto, com o enterro, com quem vai enterrar. E sabe uma notícia que eu quero dar para você? De repente você tem uma causa na justiça e o juiz pode até ter dito para você: você perdeu. E você chega e se entrega por causa daquela notícia ruim, né? Você pode até pensar assim: nossa, a doença, o médico disse que não tem mais jeito, que eu tenho pouco tempo de vida. O médico disse que eu vou ter que viver de tomar remédio a minha vida inteira. Se eu parar de tomar remédio, eu vou morrer. Eu vou depender de remédio para a vida inteira. Deixa eu te dar uma notícia boa. O único que tem poder de palavra final é Jesus. Não é o juiz que tem o poder de palavra final. Não é o advogado que vai dizer para você: essa causa não tem como a gente ganhar. Não é o médico que vai dizer para você que a sua doença não tem mais cura. Não é o traficante que tem o poder para dizer ao teu filho: não volta mais para casa. Não. Não é aquela endemoniada que enganou teu filho, fez uma macumba e amarrou ele num relacionamento abusivo, e tu fica orando para o teu filho se libertar ou tua filha,
E a endemoniado diz: nunca que ela vai deixar a minha vida, porque eu fiz macumba para ela. Meu irmão, quem tem poder de palavra final é Jesus. Diante do nome do Senhor Jesus, o poder da macumba não significa nada. Não tem macumba, não tem voodoo, não tem magia negra. Pode pegar galinha branca, galinha preta, bode branco, bode preto, pode fazer o que quiser. Diante do nome do Senhor Jesus, o médico não é nada, o traficante não é nada, a doença não é nada. Diante do nome do Senhor Jesus, a sentença do juiz não vale nada. Diante do Senhor Jesus, aquela porta de emprego que se fechou para você, isso não vale nada. O que fica de pé diante de Jesus? Nada. O que Jesus não tem poder para fazer? Há alguma coisa impossível para Jesus? Nada é impossível. Então ele é quem determina a palavra final, porque ele disse: eu sou o alfa, que significa princípio, eu sou o ômega, o final. Quando o mundo diz chegou o fim, eu digo: eu vou começar. E quando o mundo diz eu vou começar, ele diz: para mim chegou o fim. Ele é quem dá a vida, ele é quem tira a vida, ele é quem mata, ele é quem faz viver, ele é quem fere e ele é quem sara. Ele é quem tem o poder de palavra final. Então, meu irmão, foram dar uma notícia horrível para Jairo: ó, não incomode não, porque o mestre, ele só cura enquanto está vivo. Meu irmão, o Jesus que tu aceitou, que tu está servindo, olha, deixa eu te dar uma notícia aqui, que muitos pregadores não pregam sobre isso. A Bíblia é sagrada. Tudo que a Bíblia fala sobre Jesus e sobre Deus não define a totalidade do nosso Deus. A Bíblia, ela dá uma ideia de quem é Deus, mas Deus é muito maior, mas muito maior e mais poderoso do que a Bíblia pode revelar. A Bíblia, o papel, não teria condição de revelar toda a totalidade de Deus, até porque a nossa mente humana, a gente não consegue alcançar a totalidade de Deus. Porque o salmista Davi disse: olha, tu és para mim, Senhor, uma ciência tão alta que é impossível alcançar. Davi disse isso. Tal ciência é grandiosa, é impossível alcançar. Então, meu irmão, você recebeu a notícia ruim? Ah, pastor, nossa, eu vim hoje, eu estou desanimado, pastor, eu estou desanimado. Disseram que eu nunca vou ser nada na vida, que eu não tenho capacidade para nada. Bom, quem tem poder de palavra final é Jesus. Só que para Jesus dar a palavra final de vitória na tua vida, tu precisa crer nele e entregar a tua vida para ele. E confessar o que está errado, e pode deixar que ele conserte a tua vida. Olha o que é que ele diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Ainda que o vosso pecado, ainda que você tenha feito a pior caca, errou, ele diz: eu torno branco como a lã. Então, Jesus, ele tem o poder de palavra final. A única coisa que ele precisa para ele dar a palavra final de vitória na tua vida é você se consertar perante ele, é você andar nos caminhos dele, é você abandonar o pecado. Ele só quer isso, e crer nele de todo o coração. O resto ele faz por você. Então olha só, não incomodes mais o mestre. Agora vê só o versículo 36. Está escrito assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente creia. O que significa não fazendo caso? Jesus ouviu a notícia ruim, mas a notícia ruim não entrou na mente de Jesus. Por quê? Porque, irmão, quem é de Jesus, o que mora dentro da mente dele é o poder de Deus e não o poder do inferno. Quem tem Jesus acredita na capacidade de Deus e não na capacidade da crise. Quem tem Jesus acredita no poder transformador de Deus e não na sentença do juiz.
Quem tem Jesus acredita no que Jesus pode declarar e não no que o médico declara. Então, meu irmão, Jesus não fez pouco caso. Até porque quem é cheio do Espírito Santo não faz pouco caso de crise. Você está pensando que quem é de Jesus está com medo da pandemia? Só quem está com medo da pandemia é que está em pecado, meu irmão. Porque sabe que a pandemia pode destruir a vida dele. Mas quem está com a vida cheia do Espírito Santo, ele crê que ainda que ele morra, ele vai viver. Porque ainda que ele morra para essa vida, ele vai ter a vida eterna, porque ele está puro e santo diante de Deus. Então ele não tem medo de nada, não. Quem é de Jesus não tem medo, não, meu irmão. É feito Mesaque, Sadraque e Abidênego. Pode jogar no fogo. Se Deus não livrar, bem. Se ele livrar, bem. Se não, nem assim a gente adora. Chama-se convicção. Então Jesus não fez pouco caso. E Jesus disse a Jairo: Jairo, não faça pouco caso. Sabe o que Jesus na verdade estava dizendo para Jairo? Quando Jesus disse: creia tão somente, Jesus estava dizendo mais ou menos assim para Jairo: vem cá, Jairo, tu me procurou para quê? O que foi que você me procurou? Não foi para eu ir na sua casa? Então continue com esse propósito. Creia tão somente. Não mude seu pensamento, não. Você não me chamou para ir na sua casa? Então me deixa eu ir na sua casa. Não mude de ideia só porque sua filha morreu. Me leve lá. Sabe o que é que eu estou querendo dizer para você? Pode estar o problema que for na tua casa. Se tu levar Jesus, o problema vai mudar. Pode o problema estar no meio da canela. Pastor do céu, estou quase me separando. Meu Deus, minha empresa está para falir. O juiz disse que eu estou ferrado, que minha sentença saiu contra mim. O advogado disse que não vai poder fazer nada por mim. Leva Jesus para todas essas situações e vê a mudança. Faz feito Jairo. Jairo levou Jesus aonde havia morte. Só que quando tu leva Jesus aonde tem morte, o que está morto volta a viver, meu irmão. Pode ser teu casamento, tua empresa, tua saúde, a sentença do juiz, pode ser o que for. Levou Jesus, a luz chegou, o milagre acontece. O que estava morto volta a viver. O que estava vivo te humilhando também morre, porque é o contrário, entendeu? Então, ou seja, o poder do Senhor Jesus, aonde ele chega, muda toda a situação. E olha só o que é que aconteceu. Agora preste atenção no que Jesus fez. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Por que Jesus impediu que a multidão seguisse ele? Porque essas pessoas não tinham a mesma fé dele. Sabe o que eu aprendo? Jesus nunca andou com quem não acreditava no poder dele. Sabe o que eu aprendo? Para de andar com quem não acredita nos teus sonhos, com quem não fala a mesma língua que você, com quem não quer andar no caminho do Senhor como você. Andar do lado de um rebelde, de um desconcertado, é pedir para a sua vida ficar no atraso. Porque tudo que você vai fazer não vai dar certo, porque você está andando com a pessoa que não crê, está em pecado, está errada, ela não muda, ela não tem mudança, ela é fria, ela não está nem aí. Enquanto você quer seguir Jesus, acredita, tá certo? A pessoa que muitas das vezes está do teu lado nem quer, porque não tem mudança, não muda, e a vida da pessoa empanca, a vida para, dá tudo errado. Então Jesus ele deu uma aula aqui, ó, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Por quê? Porque eram pessoas que andavam com ele, eram pessoas que sabiam que ele tinha poder de curar e eram pessoas que não duvidavam do poder dele. Então olha só, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço? Para que essa agonia toda e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Meu irmão, olha o que aconteceu. Quando Jesus chegou, eles estavam chorando que a menina estava morrendo. Ou melhor, que a menina tinha morrido.
Mas quando Jesus disse que ela só dormia, eles pararam de chorar e olha o que é que eles fizeram. Mas todos começaram a rir de Jesus. Como é que a pessoa sai do choro para rezombar de uma pessoa rapidamente? Olha que coisa interessante. Jesus chegou, estava todo mundo chorando. Jesus disse: calma, rapaz, a menina não morreu não, está dormindo. Todo mundo parou de chorar e começaram a rir de Jesus. Sabe o que é que eu aprendo? São pessoas que têm bipolaridade, mudança de comportamento. Uma hora ela está fazendo o maior drama, outra hora ela está rindo da tua cara, zombando de você. Ou seja, então olha o que Jesus fez. Porém ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Sabe o que foi que Jesus fez? Ah é? Vocês estão rindo de mim? Estão zombando de mim? Então chispa, sai daqui. Não quero ninguém, bando de coja ruim. Vão chorar para lá, vão mentir para lá, vão zombar para lá. Comigo não anda zombador. O teu fracasso é porque tu tá andando com quem zomba da palavra de Deus. Pastor, como é que a pessoa zomba da palavra de Deus? Quando ela sabe que não deve pecar e peca. Ela está zombando da palavra de Deus. O que é zombar da palavra de Deus também? É quando tu anda com a pessoa que não assume responsabilidades. Ela também está zombando, porque a palavra de Deus ela busca pessoas de responsabilidade. Ou seja, existem várias formas de você zombar de Deus. Quando você mente, você está zombando. Quando você adultera, você está zombando. Então Jesus não andava com zombador. Então por que eu vou andar? Por que eu vou aturar o zombador do meu lado? Por que eu vou aturar do meu lado uma pessoa que não quer nada com Jesus, não quer se converter, não quer mudar de vida, não tem compromisso com a vida, não assume responsabilidade, não muda a história de vida dela? É um fracasso total, é um peso morto, só dá trabalho, acorda à tarde, não cria nada, não frutifica, não trabalha, é um peso morto na vida dos outros. Por que eu vou andar com a pessoa dessa? Não, meu irmão. Se Jesus, que é amoroso e piedoso, não quer andar com quem zomba, por que eu vou andar? Por acaso eu sou melhor do que Jesus? Não. Então, se Jesus não quer, eu também não quero. Para longe de mim, zombador. Para trás de mim, Satanás. Afasta de mim. Porque o zombador, ele só atrasa a tua vida, o teu caminho. Você sabe o que é que o zombador faz? Tira você da unção. Porque muitas das vezes você está cheio da unção, o zombador começa a zombar de você, você se irrita, fica nervoso porque você é humano e você já sai da unção e já vai para a irritabilidade. Pronto, você acabou, não vai ter mais unção, não vai fazer mais nada. Então Jesus ordenou que ele saísse. Outra coisa que Jesus me mostra, Jesus não pediu para ele sair, Jesus deu uma ordem. Então para de pedir, irmão, eu não queria que fosse assim. Meu irmão, você tem que pôr moral. É assim? Você quer andar no pecado? Então comigo tu não anda. Tu quer andar no erro? Então é comigo tu não anda não, meu irmão. Você tem que ter ordem. Jesus ordenou, sabe o que significa? Jesus colocou ordem na bagunça. Então tu tem que botar moral na bagunça. Chega na tua vida, na tua igreja, tem que botar moral, meu irmão. Se ficar bagunçando na tua casa, na tua vida, ou na tua igreja, ou no teu trabalho, tu tem que botar moral, tem que expulsar. Porque Jesus fez isso. Então para encerrar, está escrito assim, ó. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Fechei a Bíblia, uma mensagem pequena, e eu quero dizer para você o seguinte: preste atenção no que eu vou dizer. No início, Jairo foi implorando. Depois veio a notícia ruim dizendo que não tinha mais jeito. Jesus chegou e disse: não desanime, creia. Significa que se você tem um sonho, tem um projeto, não desista dele por causa dos outros. Não abandone os seus sonhos. Ah, pastor, eu tenho um sonho de ser médico. Ah, mas a crise está tão grande. Meu irmão, não olha para a crise, olha para Jesus. Ele é quem dá a condição de tudo. Pastor, eu tenho um sonho de viajar. Continua.
Pensa nisso. Pastor, eu quero abrir uma empresa. Pensa nisso. Chama Jesus para ser teu sócio. Não existe crise para Jesus. Agora aprende com a mensagem. Para de andar com pecador, com zombador. Para de andar com pessoas que só dão notícia ruim. Porque tem crente que parece que é repórter do Satanás, do inferno. Ele só vive para falar de desgraça, meu irmão. Morreu fulano de tal. Olha, pastora, morreu fulano, teve enterro. Rapaz, conta notícia boa. Olha, pastora, morreu 20 de Covid. Meu irmão, fala também os que foram curados da Covid. Para de falar de desgraça. Pastor, a Covid está fechando as empresas. Meu irmão, fala das empresas que estão sendo abertas. Para de falar o lado ruim das coisas. Tu não é filho do diabo não, tu é filho de Deus. E os filhos de Deus, eles têm poder, eles têm autoridade para mudar a situação. Ao invés de você ficar falando mal, começa a orar por Sapé. Pede a Deus para Deus abençoar o prefeito de Sapé, os vereadores, para eles abrir a mente e levar empresas para ir, para gerar emprego. Ora pelo governador da Paraíba, porque está escrito na Bíblia: orai pela paz do lugar para onde você foi, aonde você vive, porque na vossa paz tereis paz. Então para de falar ruim, para de meter o pau no governo, para de se preocupar com Lula. Meu irmão, se preocupa com Jesus e com a tua vida. Ora pela nação, ora pelo país, ora pelas autoridades. E dias melhores vão vir na tua vida. Lembre-se, o poder de palavra final, quem tem é Jesus. Se você hoje, até hoje, estava diante de uma notícia ruim, se prepare, porque Deus está dizendo que vai mudar essa sentença. Leve ele. Convide Jesus. Chame Jesus no carro. Chame Jesus andando no meio da rua. Chame Jesus no seu trabalho. Chame Jesus na sua casa. Chame Jesus no hospital. Chame Jesus aonde você for, porque esse nome vai mudar a história da tua vida. Amém, igreja? Acredite nisso. E que Deus abençoe a igreja nessa noite. Que essa palavra ela entre nas tuas entranhas. Que essa palavra ela seja rema, que ela seja um bálsamo, que ela seja uma cura para você. E eu quero profetizar em nome de Jesus. Que você que ouviu essa palavra, se prepare, porque Deus vai mudar as sentenças que deram na sua vida. Pastor, minha vida não vai para frente porque eu soube que tem uma mulher que fez macumba para mim. Ih, filho, leva Jesus nisso para tu ver. A macumba dela não vai dar em nada. Ela pode fazer macumba com bode. Com bode não, porque a crise está grande, ela vai fazer com caldo quinó. Porque nem galinha, a coisa tá tão difícil que galinha tá cara. Então estou fazendo com caldo quinó. Então não te preocupa não, meu irmão. Não tem medo de caldo quinó não. Não tem medo de galinha preta, galinha branca, bode branco, bode preto. Não, meu irmão. Quem está contigo é maior. Quem está contigo se responsabiliza. Quem está contigo disse, olha, sabe o que é que Jesus disse? Ai daquele que tocar num dos meus escolhidos, porque é como se estivesse tocando na menina dos meus olhos. E é isso que você é, menina dos olhos do Senhor Jesus. Então se prepare, porque Deus vai mudar toda a sentença de fracasso da sua vida. Deus vai mudar a sua história. Você que está aí desamparado, sozinho, sem amor. Pastor, eu estou ruim, pastor. Nem guarda de trânsito olha para mim. Te prepara. Deus vai mandar o teu amor. Você vai chegar e vai dizer, pastor, valeu a pena ser fiel. Valeu a pena ser fiel ao Senhor. E você que está desempregado, a sentença é outra agora para a sua vida. A porta vai se abrir. Você que a empresa estava falindo, a empresa vai voltar a produzir. Mas pastor, meu patrão disse que ia fechar, que ia dar errado. Dá não, olha para o teu patrão e diz assim, patrão, eu ouvi uma palavra e eu quero dizer para o senhor, em nome de Jesus, sua empresa vai dar a volta por cima. Porque se a empresa der a volta por cima, tu vai continuar empregado. Então, meu irmão, crê nisso. Você tem o poder para pisar serpentes e escorpião e nada vai fazer dano a você. Nada, absolutamente nada vai fazer dano a você. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a pastora Lourdes e que o Espírito Santo de Deus cubra vocês. E que abra a visão de vocês para vocês andarem conforme a palavra. Porque quem anda conforme a palavra de Deus nunca vai ser fracassado. Vai ser sempre vencedor. Amém? Que Deus abençoe a igreja.